Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos lá, preparados para a nossa aula? Peguem a apostila, lápis, borracha, marca-texto. Aula 3, páginas 36 até 40. Vamos lá? Olha o nosso assunto de hoje: preservação dos recursos naturais, páginas 34 e 35. Hoje em dia, há uma preocupação em preservar nossos recursos naturais, como, por exemplo, produzir meios de transportes menos poluentes, né? Nós sabemos que nossos meios de transportes poluem muito o nosso ambiente, né? Então, hoje há uma preocupação em diminuir essa quantidade de poluentes no nosso ar. Um exemplo clássico do que acontece para isso, além dessa preocupação, né, de meios de transportes menos poluentes, o governo tem também um sistema de rodízio, lembra? A gente já conversou. Tem dias da semana que é uma determinada placa de carro, tem dias da semana que é outra determinada placa de carro. É um meio para diminuir esses poluentes no nosso ar. Há também uma preocupação, um exemplo muito bom, que é uma exploração mais racional das áreas de cultivo e de criação de animais, né? Então, explorar de uma forma que não prejudique os recursos naturais. Há também uma preocupação quanto à produção de energia limpa. Nós vamos falar sobre isso agora, olha aí. Energia limpa é uma forma de energia que não polui o ambiente. Nessa imagem, vemos geradores de usina eólica. Sabe o que significa eólica? Olha a setinha. Significa que a energia é produzida pela ação ou pela força do vento. Olha que imagem bacana. Essa imagem é a imagem que mostra os geradores de energia eólica. Essa energia, acontece pela ação do vento. No nosso dia a dia, também é possível colocarmos em prática algumas atitudes que podem contribuir para a preservação dos recursos naturais. Utilizando a água com consciência. Nós fizemos um projeto sobre a água. Nós percebemos como a água é importante, como temos que usar a água com consciência, sem o desperdício, tá? Porque ela é um recurso natural que a gente depende profundamente dela, né? Para nossa sobrevivência, a água é super importante. Fazendo reflorestamento. O que é reflorestamento mesmo? Lembra? Isso, reflorestamento, plantando novas árvores, né? Evitando as queimadas e muitos outros, tá? Existem outras formas de preservação. Faça a sua parte, tá? Na sua casa, faça a sua parte na escola, jogando o lixo no local certo, né? Aquele papelzinho do farol, não jogue pela janela, que aquilo vai acumular no esgoto, e aí vem a chuva, vem as enchentes, toda aquela tragédia toda, né? Então faça a sua parte, colabore, tome um banho mais rápido, use a nossa água com consciência, não desperdice, tá bom? Então faça a sua parte. Transformação da matéria-prima, páginas 36 e 37. Alguns recursos naturais podem ser usados da forma como encontramos na natureza, como é o caso da água e do solo. Mas muitos precisam passar por transformações para serem utilizados. Nesse processo, os recursos chamados matéria-prima passam por diferentes etapas. Veja o exemplo. Olha aí, nós temos aqui em cima o exemplo da plantação. Vou colocar aqui para vocês, tá? Bem aqui, a plantação de trigo, tá? Essa plantação de trigo foi colhida pelos agricultores, foi colocada numa embalagem, foi levada até uma indústria. Nessa indústria, ela passou por um processo de industrialização, ok? Passou por diversas máquinas, né? Por diversas etapas.
até chegar, no caso aqui do exemplo, que a gente está vendo aqui no desenho, está saindo aquele pão quentinho. Então, esse trigo lá em cima, depois de todo esse processo, passou e chegou lá na padaria, que foi transformado em pão. Esse pão foi comprado, esse pão chegou até a nossa mesa. Então, olha a transformação da matéria-prima. Quem vem aí, quem é o artista principal dessa situação, dessa transformação? O trigo, ok? Então, o trigo é um recurso, passou por um processo, tá? Até chegar nas nossas mesas, bom? Outro exemplo é o da árvore. Olha a linda árvore aqui, tá? Passou aí, foi cortada, passou pela indústria, passou por diversas etapas, até viajou, se transformou em papel, compramos e utilizamos. Então, a matéria-prima aqui foi a árvore, muito bem, que foi transformada no papel. E esse papel chegou até nós, tá? Então, essa é a transformação de uma matéria-prima, assim como o trigo foi transformado em farinha, essa farinha foi transformada em pão que chegou na nossa mesa. Aqui, a árvore foi transformada em papel que também chegou para nós, bom? Agora vamos lá, vamos aplicar. Use o que aprendeu. Com base nas coordenadas do quadro abaixo, escreva o nome de elementos da natureza que podem transformar as paisagens. Então, nós temos as coordenadas aqui, ó. Então, na letra A, 1A. Então, você vai vir no número 1, na letra A, nós temos a sílaba ter. Depois, você vai no 2D. 2D. Ter e ure. Depois, 3C. Você vai no 3C. Ok? E depois no 2B. 2B. E o que vamos formar? Terremoto. Entendeu? Isso, muito bem. Com certeza, isso aqui é fácil, né? Aí tem a letra B, letra C e a letra D. 2. Agora, escreva 4 frases utilizando as palavras que você descobriu. Então, você vai lá no exercício 1, são 4 palavras. A primeira é o terremoto, lembra? Aí tem a letra B, tem a letra C, tem a letra D. Você vai colocar aqui, né? Então, aqui, vai colocar aqui na linha, terremoto. E aí, põe um sinalzinho de igual e escreve uma frase com a palavra terremoto. E assim por diante, tá vendo que tem 4 linhas? Uma linha para cada frase, tá? Capricha, hein? Para fazer mais. 3. Observe esses exemplos e relacione a primeira coluna com a segunda coluna. Olha os desenhos aí. Então, a mesa. A mesa, ela corresponde a qual matéria-prima que está do outro lado? O queijo, requeijão, manteiga, corresponde ao qual objeto do outro lado? E a janela? Então, vocês vão fazer a correspondência. Fazer a correspondência é ligar. Desafio. Que atitudes você costuma tomar em seu dia a dia em favor dos recursos naturais? Coloque aí duas atitudes que você costuma fazer para preservar, né, em favor dos recursos naturais. E aí, na nossa live, você vai, ó, contar aos seus colegas. Tudo bem? Seguindo, linha de chegada. Agora é aquele momento, né, pessoal, de você marcar no quadro como foi sua aprendizagem. Sua aprendizagem, ou melhor, né? Como foi a sua aprendizagem dessa unidade?
né? Aquele momento de se perguntar, o que eu aprendi? No tema, por que as paisagens são transformadas? O que você aprendeu? Foi bacana? Você está seguro? Você ficou na dúvida? Ou você não entendeu muito bem por que as paisagens se transformam? No tema, paisagens são transformadas com o tempo, né? Aquela história que a paisagem, tem paisagem que se transforma rapidamente, tem paisagem que se transforma lentamente. Você aprendeu direitinho? Está seguro disso? Você ficou um pouco na dúvida ou sentiu uma certa dificuldade? No tema, povos indígenas e a relação deles com a natureza, né? Como os índios preservam a natureza, como os índios cuidam da natureza. Aprendeu bacana? Tá seguro disso? Aprendeu mais ou menos, ficou com uma duvidinha, ou não, acho que não ficou claro. É hora de marcar o xizinho ou fazer aquele rostinho bonitinho que vocês gostam de fazer, né? No tema, natureza também transforma as paisagens? Como foi sua aprendizagem? E no último tema, recursos da natureza. O que ficou aí na sua cabecinha? O que ficou na sua memória? Tá? Então, vai marcar o X para a gente conversar depois. Lembrando, agora vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nesse bimestre. Então, nós temos aqui uma página, né, de complete. Lembra como faz complete? Né? Olha lá. Aprendi que a tananã é aquela em que predominam elementos naturais. Já a tananã é aquela com elementos criados ou modificados pelo ser humano. Então, você vai procurar no texto, nos textos, né? E vai completar de acordo com o que ele está perguntando. Temos esses três, esses, até chegar nesses aqui, ó. Tipos de paisagem. Então, quais foram os tipos de paisagens que você aprendeu? Você vai escrever um em cada. Quais são os elementos da natureza que você aprendeu? Você vai escrever um em cada quadradinho que está aqui. E quais são os fenômenos naturais que transformam as paisagens? Você vai escrever um em cada quadradinho, tá bom? E é isso, pessoal. Boa lição! Caprichem na letra, tá? E estudem, que na nossa live de geografia vamos corrigir tudo, ok? Até breve. Beijinhos, tchau, tchau.